Bom, pessoal, então já vocês estão super ansiosos para começar um conteúdo mais avançado, mais complicado, né? A gente começa agora o capítulo 10, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o que a gente já conversou até agora? O que nós vamos fazer agora é tentar entender a estrutura matemática por trás da inclusão de mais observáveis ou mais dimensões para o seu problema, certo? Na verdade, as duas coisas são equivalentes, né? Um observável, de certa forma, quando comuta com outro, ele está te indicando que existem duas dimensões no seu problema, certo? Então a gente vai ver isso um pouco mais formalmente, isso vai lembrar um pouco as primeiras aulas que a gente teve lá de Mecânica Quântica 1, tá certo? Então vai ser um pouco técnico, mas logo em seguida a gente vai aplicar isso, né? Ou seja, a gente vai pegar essa construção e vai juntar a ideia de descrever partículas com distribuições de probabilidade num espaço de Hilbert com as ideias de indistinguibilidade das partículas. E isso ou seja, simplesmente o ato de descrever as coisas com vetores de estados no espaço de Hilbert, mais a noção de partículas distinguíveis ou indistinguíveis, já vai mostrar para a gente que só existem dois tipos de partículas na natureza, certo? Ou seja, é extremamente poderoso. A gente vai descobrir que essas partículas são férmions ou bósons, certo? Bom, essa parte que a gente vai ajudar meio que separa um pouco do que a gente viu agora, do oscilador, do átomo, ela meio que dá uma separada. a gente dá um passo para trás. E o que a gente fez, né? Quando a gente pega o oscilador harmônico ou o átomo de hidrogênio, a gente pega aquela estrutura matemática que nós discutimos, que é a construção do espaço de Hilbert, e explora casos específicos. Então pega uma hamiltoniana especificada, encontra quem são os autovetores, os autovalores, assim por diante. A gente fez isso por uma partícula livre, né? Com aqueles pacotes gaussianos, a gente fez para um poço, a gente fez para o oscilador harmônico, a gente fez para o átomo de hidrogênio. Então a gente explorou diversas implementações práticas daquela construção matemática que nós tínhamos antes, né? Só que agora a gente vai precisar construir coisas bem mais complicadas. E para isso a gente vai ter que voltar lá naquela base, entender como que a gente pode, quais são os blocos fundamentais para construir coisas mais complicadas, e depois entender como que a gente bota esses bloquinhos um do lado do outro para construir esses estados de múltiplas partículas, estados de múltiplas partículas idênticas e assim por diante, certo? Esse é o plano das próximas aulas. E aí depois a gente vai ver um monte de coisa, né? Adição de momento angular, que eu já discuti com vocês, a gente vai discutir tensores, representações do grupo de rotação, que vai nos levar ao aparecimento do spin, né? E assim por diante, certo? Então, a gente começa agora sistemas de n graus de liberdade, tá? Então a gente tinha sistemas unidimensionais que nós vimos antes, né? Que seria um sistema, por exemplo, com uma posição e um momento, né? Então o sistema unidimensional já não é unidimensional, né? Ele é bidimensional e a gente discutiu amplamente isso. Ele é bidimensional justamente porque quando você descreve uma partícula na natureza que tem uma posição possível, a natureza por alguma razão diz que o estado completo daquela partícula é designado não só pela posição, mas pela posição e a velocidade, certo? Então, os sistemas de uma dimensão, na verdade, tem duas, né? E aí você pode ter vários desses, né? Ou seja, você pode ter um segundo sistema, né? Que você pode ter uma segunda partícula, por exemplo, e vai ter uma segunda posição, um segundo momento, ou uma segunda direção no espaço, né? Que seria um segundo observável da mesma partícula, certo? Essas duas coisas podem acontecer. De qualquer forma, quando você estuda o sistema clássico, o que você encontra é a álgebra de Poisson bem simples. Você pega aqui o comutador de x1 com p1, o parente de Poisson é 1 aqui, o parente de Poisson de x2 com p2 é 1 também, tá? Porém, deixa eu botar aqui mesmo, o parente de Poisson de x1, por exemplo, com p2 é igual a zero, assim como o x2 com p1. Então, essa parte da álgebra, ela já
lado clássico, certo? O que dá uma ideia muito clara para a gente de como construir a versão quântica, né? Já que a gente sabe que a regra de computação, na regra de quantização do Dirac, é simplesmente se encontrar uma álgebra para operadores que representam observáveis na mecânica quântica, que de certa forma se assemelha a essa álgebra aqui, né? Em termos técnicos, um homomorfismo entre essas duas álgebras, né? E a gente vai estender isso de qualquer forma, né? A gente vai estender isso da mesma forma. Ok. Bom, então na quantização canônica, o que a gente faz? A gente tem um mapa, né? Ou seja, x, y, ele vai ser mapeado num outro objeto matemático que vai se chamar xy chapéu, né? Tem naturezas totalmente diferentes. Esse cara aqui é uma coordenada num mapa que designa uma posição de uma partícula, enquanto esse cara aqui é uma transformação linear que age num certo espaço de Hilbert, levando aquele espaço nele mesmo, certo? Isso a gente já discutiu bastante. Então, isso aqui é a quantização canônica. Claro que, da mesma forma que leva a posição, leva momento, né? Com todos os detalhes que a gente já viu, né? Um operador qualquer, um observável ômega qualquer também é levado num operador, né? No sentido de que eu vou ter esse cara aqui, certo? Aqui, claro que pode ter ambiguidade na definição desse operador, caso você tenha ali um problema de ordenamento dos operadores, certo? E que a imposição do homomorfismo de álgebra é matematicamente equivalente à seguinte expressão. O comutador de xi chapéu com pi chapéu vai ser igual a IH cortado, XI PI, chapéu. O que isso aqui quer dizer? Se nós pegarmos esse cara, que é justamente onde foi mapeado X, que é um operador, e esse cara, que é onde foi mapeado P, que é outro operador, e calcularmos o comutador, isso tem que ser igual a eu primeiro calcular o parêntese de Poisson de x e p, e o que sobrar, o que resultar desse parêntese de Poisson, eu mapeio nos operadores, certo? No caso aqui, que é um caso simples, esse cara aqui é 1. Né? 1 é mapeado no operador identidade. Por isso que isso aqui vai ficar simplesmente IH cortado. No caso, agora a gente tem mais dimensões, então isso aqui vai ficar, deixa eu pegar J, na verdade. Agora isso aqui vai dar IH cortado, delta IJ. Certo? Do ponto de vista técnico, esse tipo de expressão tem mais dificuldades. Existe uma maneira um pouco mais matematicamente robusta de escrever ela, tá? Mas para os nossos propósitos aqui, isso aqui é suficiente. Certo? Ok. Bom, a questão... Eu ainda não tenho que mapear esse delta. Tem. Então não tem que sobrar um chapéu ali? Ou... É que aqui implicitamente tem esse cara aqui, ó. Uma identidade no espaço de Hilbert, que é onde o delta foi mapeado. Mas ali em cima também. Não parece. Então, por isso tem esse chapéu aqui. Isso é um chapéu. Ou seja, eu estou designando que o que é que seja que resulte do seu parente de Poisson tem que ser mapeado. Por exemplo, se eu calcular esse cara aqui, ó, x1 ao quadrado com p1, a gente sabe que isso aqui tem que ser IH cortado, parente de Poisson de x1, 2 com p1. E um chapéu aqui no fim. Esse parente de Poisson é assim, ó, é del x1, x2, né? x1, del p1 menos del x1 quadrado, del p1, del
P1 del x1, certo? Tem outro pedaço aqui, mas não importa, porque é só em relação a 2 e vai ser 0. Esse cara aqui é 0, porque é x em relação a P e P em relação a x. Isso aqui dá 1. E esse cara aqui dá 2x1. Ainda variável clássica. Coloca a variável clássica aqui. Como que x1 é quantizado? Leva em x1 chapéu. Por isso que o comutador desse cara, né? Desse cara com esse, vai ser IH cortado vezes 2x1 chapéu. E o 2 ele não entra nessa... O 2 é um número. É um número do corpo do seu espaço de Hilbert, entendeu? Então, ele não é mapeado. Se você quiser pensar o que está acontecendo com um número puro, você pode sempre imaginar que ele está sendo mapeado pelo mesmo número multiplicando a identidade. Então o 1 vira identidade, assim como o 2 é como se fosse 2 vezes 1, aí 1 vira identidade, eu multiplico 2 pela identidade. Exatamente. Exatamente. Porque na regra de quantização do Dirac, os observáveis físicos são levados nos operadores e números são levados na identidade. E o 0 é 0 vezes a identidade ou é um operador nulo? Pode ser 0 vezes a identidade ou só 0, que é o operador que leva qualquer vetor no vetor nulo. Ok? Agora veja, pessoal, a gente tem um problema. A gente precisa construir uma representação dos operadores. É assim que a gente faz conta na prática, pelo menos na mecânica quântica é o que a gente faz. A gente tem certos operadores, a gente cria uma representação. A gente fez várias coisas, por exemplo, a gente no passado viu no oscilador harmônico, a gente construiu uma representação de uma forma totalmente diferente. A gente encontrou uma maneira de mapear os operadores x e p em operadores que nós chamamos de criação e aniquilação, descobrimos que eles têm uma álgebra super especial e a partir dessa álgebra deles construímos uma representação de um certo operador número. Veja, essa construção toda não diz, né, em momento nenhum nada sobre posição e momento, mas é totalmente suficiente e completa para construir a sua representação. É claro que na hora que você vai observar alguma coisa, você precisa mapear aquilo ali nos observáveis de posição e momento, que é o que você vai medir, tá certo? Mas do ponto de vista da construção teórica, os operadores de criação e aniquilação são suficientes. Depois a gente viu outro exemplo, que a gente pega os operadores, representa diretamente no espaço das posições e calcula ali os autovetores resolvendo equações diferenciais parciais, tá certo? Então são técnicas diferentes que nós usamos para construir representações dos operadores. E agora a gente vai precisar construir frequentemente representações de conjuntos cada vez maiores de operadores. Porque agora eu tenho só x e p, aí eu botei um x2 e um p2, mas daqui a pouco eu posso ter 3 dimensões para cada partícula e 300 partículas. Então eu preciso construir um negócio, né, 600 operadores. Como é que eu construo uma representação de 600 operadores? Será que eu vou ter que resolver equações diferenciais de ordem 600 ou 1200, né? Ou existe uma maneira mais sistemática para construir isso, né? Então é isso que a gente vai estudar agora. A gente vai construir a representação diretamente, da forma que a gente viu anteriormente, e depois a gente vai fazer essa construção em termos de produtos tensoriais. A gente vai mostrar que essas duas coisas são equivalentes, e aí a gente vai aprender essa técnica do produto tensorial que a gente vai usar nesse curso até o fim, para ficar construindo representações diferentes e mais complicadas. Certo? É basicamente o bloco fundamental da física são os tensores, né? Se você vai fazer relatividade restrita e geral, são os tensores, porque, né, somente direções no espaço não são suficientes. Você precisa de objetos mais complicados que direções. E na mecânica quântica também. Se representar só uma partícula não é suficiente. Você precisa representar muitas partículas, né? Isso também você faz a partir do produto tensorial. Certo? Okay. O produto tensorial é aquele com x, né? É, o x na bolinha. Pode ser descrito como produto externo. O produto externo é uma construção que se faz sobre o produto tensorial. É um tipo especial, se você quiser pensar assim, do produto tensorial, e a gente vai usar ele amplamente. Aquela álgebra vetorial de Gibbs que você passou no curso de física, você está usando lá? Qual é a outra notação, qual é a base? Não vou usar aquilo diretamente, mas eu vou usar exatamente as mesmas ideias que foram desenvolvidas lá, só que eu vou redesenvolvê-las em outro contexto. Então, se você já viu isso lá, se você viu isso no curso de Física Matemática e você vai ver agora aqui, a minha intenção é que, combinando tudo isso, você eventualmente consiga perceber a estrutura comum, né, que permeia todas essas teorias.
Capítulo 10, agora. Sistema de N graus de liberdade. É a mesma coisa, né? O Gibbs que propôs a gente basicamente ensinar a análise vetorial usando aquele método, e aí ficou com o nome dele. E o Hilbert, provavelmente porque o Hilbert meio que formalizou. As pessoas já usavam o espaço de Hilbert muito antes do Hilbert ter nascido, mas ele que formalizou, entendeu? Qual é a melhor estrutura para você fechar aquele bloquinho, entendeu? É bem similar. Desculpa. Né? Então, construção direta. Bom, então a gente quer construir o espaço V em 2, né? Ou seja, eu quero construir um espaço vetorial V que será capaz de representar esses dois operadores aqui, x1, x2, p1, p2, certo? Pelas regras que a gente já estudou até agora, a gente sabe que x1 e x2 comutam, a gente sabe que p1 e p2 comutam, e a gente sabe que x1 e p2 comutam e x2 e p1 comutam também. Então, a priori, a gente pode escolher qualquer combinação de dois que comutam. Você não consegue encontrar um conjunto de 3 que comutam aqui, certo? Porque se esse comuta com esse e esse comuta com esse, você poderia imaginar que você pode introduzir esses 3 aqui. O problema é que esse não comuta com esse. Tá certo? Você pode brincar aqui à vontade, você vai ver que não consegue encontrar um conjunto maior do que 2 operadores que comutam, fazendo combinações malucas desses operadores aqui. Certo? Então, a gente sabe que a nossa representação ela vai ser rotulada, né, quando você incluir o máximo de operadores que comutam. Né? Às vezes, por sorte, um deles já é suficiente para determinar toda a representação. Nesse caso aqui não vai ser, certo? Bom, a gente pode fazer uma construção bem frequentemente usada, é uma construção onde você representa um operador como um operador multiplicação. Né? Então lembra, a gente tinha feito uma coisa assim, x1, chapéu, né, é igual a x1, certo? Que é equivalente, nesse caso, a escolher uma representação dos autovetores daquele operador. Como eu sei que x1 e x2 comutam, então eu posso tentar encontrar uma representação, eu sei que existem autovetores que são, como é que se diz? A palavra me faltou. Que são, oi? São compatíveis, mas eles são simultaneamente autovetores dos dois operadores. Certo? Nem sempre você tem isso, tá certo? Existem também autovetores que não vão ser simultaneamente dos dois, mas existem sempre um subconjunto que vai ser simultaneamente autovetor dos dois. Isso a gente discutiu bastante no caso da compatibilidade e incompatibilidade dos operadores, certo? Ou seja, eu vou esquecer essa nomenclatura aqui, porque aqui o rótulo vai ser totalmente degenerado em relação ao segundo autovetor, né? E vou colocar um segundo rótulo, de forma que x1 atuando em x1, x2 é igual a x1, x1, x2, tá certo? E x2, x1, x2 é igual a x2, x1, x2, tá? Se vocês lembrarem a discussão toda que nós fizemos sobre compatibilidade de operadores, e eu sugiro que vocês deem uma relembrada nisso, vocês vão ver que colocar os dois rótulos aqui é extremamente natural, né? Lembra, a gente faz aquela brincadeira, mede uma coisa, depois mede a outra, a primeira que você mediu, e aí você descobre que existem alguns estados que vão ficar, como é que se diz, inalterados quando você fizer essa sequência de medidas, assim por diante. O que justifica o rótulo simultâneo dos dois operadores aqui, certo? Então essa é uma construção bem definida para vocês. Okay? Porque eles comutam, né? Por isso que eu posso fazer isso. Por isso que eu posso encontrar esse cara aqui. Tá certo? Mas veja o seguinte, o que eu quis dizer mais cedo talvez tenha ficado abstrato. Pensa no seguinte vetor, eu vou chamar um psi aqui de
x1, x2, tá certo? Mais x1, x3. Certo? Na mesma pegada do operadores compatíveis que a gente viu lá atrás. Esse meu operador psi, o que acontece quando atuar x1 nele? Vai ficar assim. x1, x1, x2. x3 foi uma péssima escolha aqui, porque dá a impressão que é uma terceira dimensão. Não é, não. Vou botar x2' aqui. Se você quiser ser mais explícito, bota o 8 aqui e 9 aqui. Tá certo? Então, vai ficar assim, 8 mais o x1 saiu igual, já botei em evidência, 9. Então, veja, psi continua sendo um autovetor de x1. Mas ele claramente não é um autovetor de x2. Se eu atuar x2 aqui, ó, em psi, vai ser 8 vezes x1 e 8, mais 9 vezes x1 e 9. Certo? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Existem autovetores que não são simultâneos, tá certo? Então não faria sentido botar o rótulo 8, 9 aqui, né? Você vê que não faz. Mas eu sempre posso construir esses aqui que têm essa característica de serem simultâneos dos dois. E quando você fala que ele é um autovetor dos dois, significa que você pode pegar x1 e atuar, ou x2 atuar, não importa a ordem, que você vai sempre obter os mesmos autovalores. E você sempre pode construir esses vetores seguindo aquele processo mental que eu falei para vocês, certo? Porque a gente está usando autovetores, né? Então, operadores atuando em autovetores são números, né? Isso aqui. Implicitamente, se você quiser, e é bom pensar um pouco nisso, esse 8 e esse 9 estão sempre carregando uma identidade com eles. Na verdade, você pode sempre pensar que isso aqui é o 8 identidade atuando aqui. Certo? Então eu estou tentando convencer vocês que esses estados existem e são bem definidos fisicamente. Você sabe agora até o processo que você tem que fazer no laboratório para defini-los. Você mede x1, aí você mede x2, você torna a medir x1, você sabe que o que quer que seja que você encontrou no fim é o estado simultâneo de x1, x2. Você filtrou ali todo mundo, né? Você filtrou, porque ó, na hora que eu medir x1, eu vou medir x1, nesse caso. Se eu medir x2, ou eu meço 8 ou eu meço 9. Se eu tiver medido 9, eu sei que eu colapsei para o estado x1 e 9. Então eu acabei de selecionar esse cara aqui através da minha medida. Certo? Ou seja, esses estados, não só eles existem, mas agora vocês entendem como construí-los na prática, no laboratório, se vocês precisarem. Certo? Maravilha. Bom, a gente sabe então que temos as mesmas restrições de continuidade aqui. Então, se você pensa naquela construção que eu fiz dos vetores de posição, e a gente coloca ali, discretiza o espaço, tenta fazer vetores que são ortonormais, e aí vê que não dá certo, porque daria infinito na hora que a gente somasse ali as probabilidades. Então a gente tem que fazer um truque, que é diminuir a probabilidade de cada estado, né, para que ela vá para zero, e aí a gente descobre que ele não é normalizável a 1, mas ele é normalizável a delta de Dirac. Tá certo? Se você seguir aquela mesma linha de raciocínio, não é muito difícil, tá? Vocês vão encontrar que x1' com x2', produto interno com x1, x2, é igual a delta x1 menos x1' vezes delta x2 menos x2'. Certo? Porque você sabe que eles são autoadjuntos, aqueles operadores, então eles têm bases ortonormais, tá certo? A gente construiu o simultâneo justamente para ser ortonormal também. Então, esse resultado aqui segue das contas que nós já fizemos lá no passado, certo? Beleza. Então, com isso, a gente não só fez a construção em termos de operadores, mas a gente também pode fazer da base, mas a gente pode fazer em termos de funções de onda, ou seja, agora a gente pode definir x1, x2, né,
de psi vai ser agora a minha função de onda de 2 dimensões. Certo? Que é a mesma coisa, nada mais é do que a componente do vetor de estado na base de autovetores de x1 e x2 chapéu. Okay. Nesse contexto aqui é fácil, vocês podem, né, ver que segue intuitivamente, mas se isso não estiver claro para vocês, eu peço que vocês façam a conta, tá? Que nessa representação aqui, x1 vai para o operador multiplicação, x2 vai para o operador multiplicação, né? P1 vai para o operador derivada e P2 também para o operador derivada. Tá certo? Não é a única representação possível para esses operadores, mas é uma conveniente porque você já tira de cara o significado de x1 e x2, certo? O livro está dando aquela delta ali na ordem contrária de x1' menos x1. É par, é uma função par. A derivada da delta de Dirac é ímpar, mas ela é par. Ok. Agora vamos fazer essa construção novamente com produtos tensoriais, certo? Então, eu vou construir um espaço que agora eu vou chamar de espaço 1, tensor 2. Certo? Por enquanto é só um rótulo, tá? Depois a gente vai dar um significado preciso para essa bolinha com x. Não. Quer dizer, a gente vai construir representações dos operadores usando o produto tensorial. Espaço como um produto tensorial. Vou falar. Começou com essa representação. Tipo, a gente vai usar essa, provavelmente. Eu quero mostrar que essa construção intuitiva que a gente fez aqui, ela equivale a essa aqui. Para que você se sinta à vontade para usar essa. Porque, assim, alguém poderia se perguntar, no fim dessa construção, será que essas duas coisas são realmente iguais? Será que eu não estou perdendo nada a construir espaço tensorial? Será que se eu construir meus espaços de uma forma ou de outra, eu não estou chegando a espaços diferentes? Certo? Então, para a pessoa mais cética em relação aos espaços, a gente faz a construção das duas formas e depois mostra a equivalência. Para desenvolver a intuição e para tirar qualquer dúvida nesse sentido. Eu me perdi um pouco aí no finalzinho. A gente começou com uma transformação que é de x para o operador x e de p para o operador p. E aí, quando a gente vai voltar, parece que ele troca. Aí eu entendi essa parte. Por que a transformação muda? Eu não entendi, cara. A gente, na quantização canônica, a gente vai de x para x Chapéu. E Isso. para p para p chapéu. Isso. Aí daqui a gente volta de x chapéu para x, mas de p chapéu para uma coisa que não é p, originalmente. Esse tipo de notação a gente usa porque as pessoas estão muito acostumadas a fazer coisas com funções de onda sem pensar nos vetores de estado. Você vai pegar livros de física quântica, que é aquela versão que o pessoal dava antes da mecânica quântica, que nem vão introduzir formalmente a noção de espaço de Hilbert. Eles vão falar direto da função de onda, da equação de Schrödinger e seguir direto. Como você não vai para uma descrição mais formal em termos de operadores e vetores de estado, você é obrigado a introduzir os operadores direto na representação de função de onda. Então, nessa representação, geralmente as pessoas falam o seguinte: x
em psi é igual a x psi. Eles dão a representação de como o seu operador pode ser reescrito em termos da componente do vetor, ou seja, em termos, né, do que ele faz com as componentes na base da posição. Esse operador aqui, nas componentes da base da posição, é equivalente ao multiplicar a minha função de onda por x. E esse operador, atuando nas componentes da minha função de onda na representação da posição, é equivalente a eu fazer IH cortado d dx de psi de x. É só isso, certo? Mas eu mostrei, você pode dar uma olhadinha no curso lá atrás, se você quiser relembrar, como deduzir isso a partir dessa representação aqui, em termos de vetores de estado. Porque isso aqui nada mais é do que, de uma forma precisa, isso aqui. Esse é fácil, porque o x é autoadjunto, ele atua aqui, sai o x e já dá logo direto isso aqui. Esse é um pouco mais complicado, mas a gente fez direitinho, lembra? A gente encontrou que o P é o gerador de translações. Aí isso, cara, aqui é simplesmente um operador de translação com epsilon pequenininho, expandiu o operador em primeira ordem, joga para lá, joga para cá, expande inteiro, faz umas coisas e descobre isso aqui. Certo? Mas existem outras maneiras de representar também em termos de derivadas e operadores diferenciais. Essa aqui não é única, mas como eu falei para vocês, ela é boa porque ela dá de cara um significado físico para esse rótulo x, que é a posição do espaço. Certo? Veio soprar folha aqui, velho. Não, sério, o cara tá com um soprador de folha bem aqui. Não tem folha. É. Tá. Não, tá no segundo andar, não tem uma folha aqui. Por que o cara tava ligando aquele negócio? Não, ele tava caminhando aqui com o negócio assim, ó. Ah, era ele que tava fazendo chover folha. Não, mas ali tudo bem, o cara tem que limpar, né? Mas aqui não tem nada para limpar. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dividir nosso problema de partida. Ou seja, a gente vai dizer o seguinte, temos dois operadores, né? Temos aqui o x1 chapéu e o x2 chapéu. Mas eu não vou estudá-los simultaneamente, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou esquecer que o x2 existe e vou construir uma representação para o x1. E depois vou fazer a mesma coisa, certo? Ou seja, eu vou dizer que existe um outro operador, que eu vou chamar de x1 chapéu, umzinho aqui, tá certo? Que tem a seguinte comutação com o P1, umzinho chapéu. Que vai ser IH cortado, identidade, nesse espaço 1, tá certo? E esses operadores são operadores que atuam em isso aqui, em um espaço que eu vou chamar de V1. Deixa eu ver se eu botei o em cima e embaixo. Tá certo? Eu ignoro metade do meu problema. Eu falo o seguinte, meu problema agora eu só vou me preocupar com x1, p1. São dois operadores que não comutam. Então, eu vou construir uma representação para eles. Eu já sei meio como fazer isso, porque eu estava fazendo isso, né, o tempo todo na parte anterior do curso. Então, eu vou construir aqui o meu V1 com esses dois operadores. Posso pegar a base da posição, a base do momento, que eu quiser. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Em V2, eu vou construir x2, 2 e P2, 2, cuja comutação vai ser IH cortado 1 no espaço 2. Tá? Então, claramente, esse cara aqui é o operador de identidade nesse espaço. Ele pega qualquer vetor desse espaço aqui, multiplicado por esse operador, dá o mesmo vetor. E aqui é a mesma coisa, certo? Por enquanto, não existe estrutura que ligue essas duas coisas, tá certo?
Ou seja, eu não sei o que acontece se eu atuar esse operador num vetor desse estado. Nem sei o que aconteceria se eu pegasse um operador desse espaço aqui e atuasse aqui. Não está nem definido, tá certo? Então é natural vocês não terem ideia do que pode acontecer ainda aqui. A gente precisa introduzir estrutura, tá? Mas a gente sabe alguma coisa sobre tipo, a dimensão desses espaços? Eles são de mesma dimensão? Tudo tem a ver com a natureza dos operadores, né? Nesse caso aqui, a gente viu, por exemplo, que se o meu espaço x1 for no espaço das posições na direção x e o x2 for na direção y, a gente sabe como construir representações. Então, digamos que esse cara aqui seja na direção 1, mas na direção 1 eu tenho uma caixa. Então, minha partícula está presa ali. A gente sabe que quando a gente faz isso, esse espaço aqui discretiza, né? Ou seja, os operadores aqui vão ter autovetores, não o x, mas o p, né? Vão ter autovetores contáveis, né? E os autovalores contáveis também. Não, lembra que não é qualquer momento que serve ali para representar a caixa. Então, eu tenho aqui um espaço de Hilbert contável para P, 1. Mas digamos que na direção 2 esteja livre a partícula. Não tenha barreira em lugar nenhum. E aí a dimensão vai ser diferente, porque aqui a representação do P2 vai ser aquela representação normalizável delta de Dirac. Certo? Então, eles podem ter naturezas totalmente diferentes. Tá certo? O que é uma excelente pergunta, porque quando a gente faz o átomo de hidrogênio, por exemplo, aquilo que a gente está fazendo na separação de variáveis é a decomposição em termos de produtos tensoriais. E você vê que o φ tem uma natureza, tanto que a gente resolve em termos de série de Fourier, o θ, não, desculpa, o φ é Fourier, o θ é polinômio de Legendre, né? O raio são os polinômios de Laguerre, né? Então, as três direções têm naturezas totalmente diferentes. Então, pode ter sim. Às vezes a gente se acostuma a fazer tudo com x e y e z e acha que é tudo igual, mas não é não. Tá? Beleza. Então, agora a gente vai definir produto tensorial. Entendeu? Vocês lembram que, dado um espaço vetorial, eu consigo construir um segundo espaço vetorial que é muito parecido com esse primeiro, que é o espaço dos vetores duais, que nada mais são do que funcionais lineares que levam vetores em números, né? A gente introduz uma definição de soma, multiplicação por escalar e mostra que esse cara é um espaço vetorial bem parecido com esse, certo? Eu não vou dizer que igual, porque agora a gente está trabalhando com um espaço de funções e a gente sabe que tem dificuldades aí. Eu mostrei para vocês, por exemplo, que você define um dual que age como uma delta Dirac age dentro de uma integral, mas que a gente sabe que a delta Dirac não é um vetor de verdade aqui. Então você sabe que tem mais elementos aqui do que tem aqui normalmente, certo? Então, exceto por essas nuances, esses espaços vetoriais são muito parecidos, certo? E a gente também viu que a gente pode introduzir o dual do dual. Todo mundo lembra do dual do dual? Ele pega um dual e leva no número. E a gente define assim. Eu pego o dual do dual, certo? Então, eu vou representá-lo... Oi? O dual, ele leva um vetor em um número. O dual do dual leva um dual no número. Mas isso não tem um vetor? Exatamente. A gente mostra lá atrás que é indistinguível. Você tem um mapa natural entre os duais dos duais e os vetores. Porque a gente faz assim, né? A gente define que o dual do dual V, né, atuando em U, através desse mapa natural. Ou seja, isso aqui é para representando o dual do dual. Eu defino a atuação do dual de V em U como sendo simplesmente a atuação de U em V. Esse aqui é um mapa, eu criei, tá certo? Mas ele é um mapa natural que ele não depende de nenhuma estrutura adicional. Então ele mostra que existe um isomorfismo natural entre os duais dos duais e os vetores. Por isso que a gente passa a não distinguir mais dual de vetor. A gente simplesmente escreve isso aqui assim direto.
um vetor atuando no corvetor é dado simplesmente pela atuação do corvetor no vetor. Certo? E por que esses caras são importantes? Porque agora a gente usa, né, a gente vai usá-los para definir um produto interno estendido, certo? A gente vai dizer o seguinte: se eu pensar que eu tenho um dual do dual psi1, e eu já vou dizer o que significa esse cara aqui, psi2, certo? Esse cara define um covetor que leva φ1, φ2 em φ1, psi1, φ2, psi2, certo? Deixa eu escrever aqui o que eu estou fazendo exatamente. Esse produto aqui, ele está fazendo o seguinte: ele está me pegando dois dual. Esse símbolo aqui vocês lembram, né? Produto cartesiano. Cartesiano é simplesmente sequências ordenadas onde tem duas entradas, né? O primeiro elemento dela está nesse espaço e o segundo elemento está nesse espaço. É só isso. É teoria de conjuntos puro, tá certo? Pura. E eu levo isso no produto, no que eu vou chamar de produto tensorial desses dois espaços. Tá certo? E eu defino esse produto assim. Eu sei como que... Está errado isso aqui. Esse cara aqui, ele é um dual que leva um covetor em um número. Esse cara aqui é um outro dual que leva também um covetor no número. E eu estou definindo esse cara aqui como sendo uma certa operação que leva agora dois vetores no número. Deixa eu escrever aqui. Esse V1 aqui, ó. Deixa eu ver assim. V pertence a V estrela, estrela, logo V leva V estrela no corpo dos complexos. Certo? São, por definição, esse cara aqui é um funcional multilinear, é um funcional linear que leva vetores desse espaço em números. Tá certo? Esse cara aqui é um dual do dual. Eu posso botar aqui para você lembrar disso. Mas eu estou identificando os duais dos duais com os próprios vetores. Tá certo? Então, esse cara leva um dual num número. Tá certo? E essa construção que eu estou fazendo aqui, ó, a partir dessa definição, o que ela faz? Esse cara aqui, que eu estou chamando de produto tensorial, ele está fazendo o seguinte. Eu estou pegando esses dois caras aqui. Tá certo? E esse cara está levando um par de vetores duais. Em um número. Tá vendo? Esse cara leva só um vetor dual em um número. Isso aqui que eu defini leva um par de vetores num número. E a definição está aqui, ela é bem simples. Isso aqui que é o, digamos, o âmago do que a gente está fazendo, tá certo? É só designando que eu tenho dois vetores aqui no meu espaço
vetorial, e eu estou mostrando como que eles podem ser compostos para atuar agora como um covetor nesse espaço aqui, ó. Infelizmente não tem uma construção que eu conheça que seja um pouco mais intuitiva que essa, tá certo? Ela é meio dura mesmo. Na verdade, a construção mais precisa é bem mais complicada que essa. É bem mais contra-intuitiva do que essa, certo? Mas veja, em poucas palavras, eu vejo vetores como covetores e descovetores, tá certo? Ou seja, eu tenho agora esse objeto que pega um covetor e leva num número, certo? E eu vou estender isso. Em vez de pegar só um, ele pega 2, pega 3, pega 4, pega 5, tá certo? Posso pegar múltiplos covetores simultaneamente e levar num número só. Que é isso, tá vendo? Eu pego 2 covetores e levo num número. A vantagem é essa, né? O virtual você pode pegar vários vetores e colocar só essa vantagem. É, porque veja, se você lembrar, quando a gente discutiu o covetor, ele tem uma natureza, ele é definido da forma matematicamente, a gente define ele da forma que a gente define matematicamente, porque a gente quer representar coisas a gente quer representar medidas de alguma coisa. Então veja, quando a gente escreve assim, x, psi, esse covetor aqui, que agora é o covetor do vetor, ele está me dizendo assim, quanto dessa distribuição de probabilidade está na posição x. Ele está medindo isso, certo? Quando você faz isso aqui, ó, x, chapéu, vetor v, lá na mecânica 1, você está falando o seguinte, essa velocidade aqui, ela está apontando uma distância na direção do espaço. Mas eu só estou interessado em saber quanto que da velocidade está na direção x, porque eu quero saber, né, na hora que passar um certo tempo, quanto que meu carro andou na direção x. Então esse cara aqui, ó, ele age como um covetor que está medindo do v o quanto ele está naquela direção. Quando a gente faz aquelas integrais multidimensionais, assim, ó, dA, isso também está agindo como um covetor. Você pega esse cara aqui, por exemplo, né? Você tem um certo campo elétrico aqui, e você quer saber o campo elétrico projetado nessa área que tem uma certa direção associada a ela. Esse cara também é um covetor. O campo elétrico está lá, mas eu quero saber quanto dele está projetado nessa área aqui dessa integral, certo? Então esses covetores não são novidade para a gente. Mas a gente precisa construir agora covetores que vão fazer medidas mais complicadas, ou seja, a gente quer covetores que vão medir qual é a posição, a probabilidade de encontrar uma partícula numa posição, numa direção e em outra direção. Porque a gente sabe que são 2 observáveis compatíveis. Então eu posso perguntar sobre a probabilidade simultânea de encontrar com um certo valor de x1 e um certo valor de x2. Então para isso a gente precisa construir essas maneiras de medir coisas mais complicadas. Tá certo? Então a gente vai construir esse bloco fundamental e vai mostrar que ele pode ser composto para obter qualquer outro. Isso que é o mais impressionante. Você pega qualquer tipo de medida simultânea de x1 e x2, pode ser construída a partir desses produtos tensoriais e combinações lineares dela. Certo? Daria para construir uma espécie de gradiente de vetores usando vetores iguais, o dó? Já que você está pegando vários vetores, x1 e x2 e... não sei, É porque o problema do gradiente é que ele é um monstro muito mais complicado do que você imagina. Porque o gradiente, na verdade, ele não atua num vetor, necessariamente. Quando você escreve assim, campo elétrico, aí você fala o campo elétrico é um vetor. Está totalmente errado. Ele é um campo vetorial. Aí você fala, bom, mas um campo vetorial é quase um vetor, né? Não necessariamente. Porque aqui eu tenho 3 componentes, x1, E1, E2 e E3. Né? Que é o campo elétrico na direção x, na direção y e na direção z. Aí você fala, então, mas é um negócio tridimensional, né? Aí, não, é uma coisa infinito-dimensional. Porque cada uma dessas funções pode ser decomposta num certo espaço de Hilbert. E esse espaço de Hilbert pode ter infinitas dimensões. Então, o gradiente, na verdade, ele é uma... Como é que se diz? Ele é um mapa que está te levando um espaço de dimensão infinita num outro espaço de dimensão infinita. Nossa, não tinha parado pra pensar. Né? Pensa o seguinte, f de x. Pensa em f de x representando uma partícula numa caixa.
Então, pela decomposição em série de Fourier, isso aqui é uma soma de senos e cossenos discreta. Então, eu mostrei para vocês que isso é um espaço de Hilbert com uma base contável, mas infinita. Quando eu tomar o gradiente desse cara aqui, gradiente de f, né, eu vou ter agora o df dx, df dy, df dz. Cada um desses três caras é uma função num novo espaço, que é o espaço das funções que representam a taxa de variação de uma outra função na direção x. Então esse cara aqui, na verdade, é o produto tensorial de três espaços iguais a esse cara aqui, que é um espaço de dimensão infinita também. E essa é uma das grandes dificuldades das teorias de campos, porque esses espaços aqui eles são grandes demais e é complicado lidar com eles. Você tenta normalizar uma coisa num espaço de dimensão infinita, você tem que normalizar infinitos caras. Geralmente a norma é finita. Então quando você normaliza um negócio infinitas vezes, você tem um produto de infinitos números finitos, que geralmente dá infinito. Então você tem uma série de dificuldades por causa disso. Certo? Então, na prática, esse mapa aí vai servir para interpretar probabilidades, porque daí tem... Absolutamente. Exatamente. Justamente, eu acho que isso, ao entender a construção, você entende a utilização. Porque eu poderia simplesmente falar para vocês, ó, tem esse produto aqui e ele funciona assim. Esse produto funciona assim e a gente segue em diante. Mas você não ia saber por que esse negócio funciona assim, o que a gente queria, que tipo de problema a gente quer resolver quando a gente introduz essa construção. E é o que eu estou tentando alertar vocês e mostrar para vocês. Só para lembrar, a gente criou esse coisa aí porque a gente quer ver como aquelas identidades ali, elas... A gente quer ver como que nós podemos unir essas duas construções numa construção que se assemelhe ou seja idêntica àquela que a gente fez antes. Porque se nós fizermos isso, a gente vai saber que podemos sempre seguir esse caminho. A gente tem um problema complicadíssimo, muitas dimensões, a gente identifica os pedaços deles com operadores que comutam, construímos cada pedacinho separadamente e usamos o produto tensorial para recobrir o problema original, onde você tem aquele monte de operadores. Mas então a dificuldade de ligar esses dois operadores está na questão do espaço? É, porque eles são espaços, eles definem espaços diferentes. Justamente porque eu estou dando uma maneira de você medir uma coisa de dois espaços diferentes. Aqui eu botei o mesmo espaço por simplicidade, mas eu poderia construir esse cara aqui com 1 e o 2 aqui, 1 e 2 lá, que é o que eu vou fazer. Certo? Então eu estou pegando uma maneira de unir o 1 e o 2. E algo me permite nessa expressão aqui circulada de trocar a ordem de coisas e mesmo assim dar certo esse produto tensorial? Você vê que a primeira coisa dele é que esse cara aqui comuta com esse cara aqui. Então você pode simultaneamente trocar 1 e 2 aqui e 1 e 2 aqui e ter a mesma coisa. Mas você não pode trocar 1 e 2 aqui e não trocar aqui. E vice-versa. Isso vai ser importantíssimo, porque quando a gente começar a estudar essa brincadeira que você está propondo, né, o que acontece se eu mantenho esse e mudo esse, a gente vai descobrir que existem duas representações dos mesmos operadores que são desconexas. No seguinte sentido, se eu pego vetores de uma das representações, eu posso fazer dinâmica, eu posso fazer tudo com eles, que ele nunca vai cair nessa representação aqui. E se eu pego vetores daqui, brinco com eles à vontade, eles nunca vão cair aqui. Então eles estão mostrando para a gente que são duas representações matemáticas que vão representar objetos que são fisicamente diferentes. Certo? É por isso que a gente fala que um férmio não é um bóson. Né? E, na verdade, até um férmio não é outro férmio é uma pergunta complicada. Né? Por que um elétron não é um próton? Claro que existem respostas bem óbvias, não, porque um é um bário, outro não sei o quê. Mas, assim, do ponto de vista de observação e da construção da matemática associada àquela observação, não é tão simples assim. Isso na hora que a gente chegar na teoria de representações irredutíveis de grupos, a gente vai entender por que a gente distingue um elétron de um fóton, de um próton, ou de um pósitron, ou qualquer coisa do tipo. Certo? Mais dúvidas?
É complicado, pessoal, mas é interessante. Ok. Bom, então vamos lá. Vamos pegar essa construção aqui que me permitiu o quê? Pegar dois vetores e transformar num novo objeto que atua dessa forma aqui, certo? Ok. E eu vou fazer o seguinte. Dada essa definição aqui, eu posso checar as propriedades desse produto, certo? Então, a primeira coisa que eu posso ver é o seguinte. Psi1, Psi2, atuando em Φ1, Φ2 mais Φ2 linha, usando a minha definição, vai ser igual a Φ1, Psi1, que vai multiplicar. E veja, agora, se vocês não prestaram atenção, eu vou chamar a atenção de vocês o fato de que quem está aparecendo aqui é o produto de números complexos. É sempre aquela brincadeira de puxar estruturas mais simples para estruturas mais complicadas. Certo? E é importante lembrar que isso aqui é um produto de números complexos, porque agora aqui a gente vai usar a distributividade do produto definido no corpo dos complexos para mostrar que esse produto, como eu defini, ele é multilinear. Certo? Ou seja, esse cara aqui, por definição, vai ser Φ2, Psi2, mais, porque a gente sabe que esses caras aqui formam um espaço vetorial, a gente sabe que a soma desses caras atuando em Psi2, pela definição, é Φ2, Psi2, mais Φ2' Psi2. Agora, isso aqui é a soma de dois números complexos e o produto de um número complexo pela soma de dois números complexos. A gente sabe que isso aí, né, tem comutatividade, distributividade, todo mundo funciona aqui. Então a gente simplesmente usa. Esse cara vai ser Φ1, Psi1, Φ2, Psi2, mais Φ1, Psi1, Φ2', Psi2. Não tem nenhum complexo conjugado aqui não, é só números complexos aqui, lembra? Lembra que a ação de um dual num vetor é um número complexo. Né? Não importa muito o quanto que vai ser na prática isso aí. Né? Só que se eu olhar para esse cara aqui, ó, eu posso usar a minha definição para representar de volta em termos da atuação do produto tensorial. Ou seja, esse cara aqui vai ser o mesmo produto tensorial, Psi1, Psi2 atuando em Φ1, Φ2, mais Psi1, Psi2, atuando em Φ1, Φ2'. Tá certo? Mas o que isso está mostrando para a gente sobre esse produto aqui, ó? Que ele é multilinear. Certo? Ele é multilinear, se eu tivesse multiplicado por um escalar também, ia sair. Né? Então eu tenho agora um produto que já é multilinear, ele é linear nas duas entradas. O produto não, né? O produto me leva a um mapa que é multilinear. E eu também posso usar a seguinte definição para estender esse objeto aqui. Certo? Posso fazer o seguinte. Eu vou definir que Psi1, Psi2 mais. E veja, o meu mais agora está introduzindo uma operação num outro espaço, que é o espaço desses objetos aqui. Certo? Mais Psi1', Psi2', eu vou definir isso aqui. Tá? Eu poderia fazer com toda aquela gracinha, um mapa que leva a isso, aquilo, mas a gente acho que pode acelerar um pouco, senão vai demorar muito. Eu defino esse cara aqui como sendo, e a definição é sempre melhor ser feita assim, né? Φ2,
Eu vou definir a atuação desse objeto assim. Φ1, isso. Psi1, Φ2, Psi2, mais, agora eu posso somar números complexos, não tem nenhum problema, com Φ1, Psi1', Φ1, Psi2', Φ2, Psi2'. Lembra, a gente já fez isso inúmeras vezes. A gente pega um produto que a gente tinha no outro espaço e usa ele para puxar um produto para outro espaço. Tá certo? Então eu acabei de mostrar que eu posso definir soma entre esses objetos aqui. Certo? E eu posso tão facilmente também definir produto por escalar. Ou seja, eu digo o seguinte, se eu pegar alfa e multiplicar Psi1, Psi2, eu defino isso como sendo o produto do número alfa por... esqueci do Φ1, Φ2. Eu defino esse negócio como sendo o produto do número complexo por esse outro número complexo que a gente já conhece. Certo? Bom, pessoal, mas se eu tenho um objeto que eu consigo definir soma e consigo definir produto por escalar, e de certa forma os outros requisitos do espaço vetoriais seguem naturalmente, então esse negócio forma um espaço vetorial. E eu vou chamar esse espaço vetorial de o espaço V, produto V. É o mesmo símbolo, tá? Mas tem significados diferentes. Aqui, o símbolo está me dizendo que é o produto de dois espaços que é composto por objetos desse tipo aqui. Eu achei que essa última definição ia ser um nó dual, inicial. Você está pegando um complexo, pegando um outro complexo, não sei. Não, aqui eu estou só mostrando que é fácil definir para esse tipo de objeto soma entre eles, definir aqui, e produto por escalar. Então, veja, se tem objetos que eu posso somar e eu posso multiplicar por escalar, então aqueles objetos vão formar um espaço vetorial. Tem mais requisitos, tá? Mas da forma que a gente vê na física é suficiente. Essa expressão da direita é um número dual? Esse aqui é um número. Tudo é sempre em números complexos. Ó. Número complexo vezes número complexo vezes número complexo. Né? E aqui você pode ver, você pode fazer até extensões mais naturais. Você pode inclusive descobrir que quando você faz o produto alfa por esse novo objeto aqui, ó, isso aqui é equivalente a eu fazer o seguinte, ó, Φ1 alfa vezes Psi1 Φ2 Psi2. Meu alfa ele pode entrar aqui na definição do meu Psi1, ele pode entrar na Psi2 também, se eu quiser, e inclusive ele pode vir para cá. É por isso que na hora que a gente faz conta com esses objetos, a gente pega o alfa e bota onde a gente quiser. Né? Tira daqui, bota entre dois operadores, assim por diante. Certo? Mas é porque a gente definiu dessa forma. Né? É uma característica herdada pela forma que nós introduzimos o produto. Certo? Então, pessoal, a gente vê que a gente conseguiu construir um espaço vetorial, que é esse espaço aqui, do produto tensorial, certo? E nós definimos ele em termos de como que ele atua nos covetores. Tá certo? Então a gente espera que, porque a gente definiu dessa forma, ele se assemelhe com o espaço que a gente, né? Ele vai estar próximo de representar aquilo que nós queríamos, que é um espaço que representa os dois operadores simultaneamente. Certo? Não ficou muito claro isso que você falou, que a simbologia ali ela tem diferença da lá de cima ou a nomenclatura. É porque aqui, esse símbolo, o que ele está fazendo? Ele está pegando dois duais do dual
esses dois, e transformando num novo objeto, certo? Então ele está pegando dois vetores e levando um novo objeto. Aqui o símbolo está pegando dois espaços e levando num terceiro espaço. Então esse aqui é um produto entre espaços de Hilbert e esse cara aqui é um produto entre vetores de espaços de Hilbert. Como eles estão intimamente associados, a gente usa o mesmo símbolo para os dois. Porque é através de objetos desse tipo que a gente define esse novo espaço. Por isso que a gente usa o mesmo símbolo. Mas eles são estritamente diferentes. Outra coisa interessante a gente notar é o seguinte. Digamos que eu tenho uma base E, I, né, que forma o meu espaço vetorial V. Certo? Essa base I ela pode ter qualquer dimensão. Certo? Portanto, os vetores que eu posso formar, eles são assim. Quantos vetores assim eu posso formar? Se meu espaço aqui tem N dimensões, então eu tenho N possibilidades aqui e outras N possibilidades aqui. Então esse meu espaço ele vai ter dimensão N quadrado. Certo? Então o espaço do produto tensorial, ele tem o produto das dimensões dos espaços que o compõem. Não necessariamente eles precisam ter a mesma dimensão. Não necessariamente. Né? Exatamente, pode ser totalmente diferente. Geralmente vai ser infinito, né? Então, infinito vezes infinito, mas sim, você tem toda a razão. Certo? Claro. Mas aí eu posso fazer, eu tenho que fazer com números pares ou números ímpares? Posso fazer Do jeito que você quiser. do jeito que eu quiser. Porque veja, aqui eu fiz usando o mesmo espaço. Mas se eu tivesse feito assim, 1 e 2, tudo seria igual. Certo? Se eu acabei de mostrar que isso aqui serve para construir um novo espaço, um desses espaços aqui pode já ter sido construído assim. Então seria mais ou menos o que eu estaria fazendo é dizer que o meu V1, na verdade, é o meu A1 tensor A2. E que V1 tensor V2 é A1 tensor A2 tensor V2. Tá certo? Ou seja, agora é fácil, é só repetir para sempre e você pode fazer qualquer construção. Certo? Okay. Como a gente geralmente está interessado em questão da probabilidade, mas os vetores vão dizer a dimensão. Precisaria de dimensão. A dimensão, em termos de probabilidade, quais são as possíveis medidas que podem ser feitas. Ou seja, quando você fala qual é a dimensão da representação do operador x, aí eu falo, é infinito incontável. Você fala, mas por que você está falando isso? Porque a nossa experiência humana, infelizmente, porque complica tudo, é que a gente pode medir a posição de uma coisa em infinitos, incontáveis números possíveis. A gente descobriu que a posição do negócio é um número real, que é um número complicadíssimo, né? Que a gente sabe que podem ter, e existe uma infinidade variável, como é que diz? Suavemente de possibilidades. Aqui. E é claro que a nossa representação matemática tem que ter a mesma característica estranha da natureza. Certo? Se por acaso, toda vez que a gente medisse a posição desse papel, a gente medisse com intervalos discretos de posição, a natureza ia ser muito mais fácil, né, de ser representada matematicamente, porque eu não ia precisar desses espaços esquisitos com delta de Dirac. Poderia parametrizar essa dimensão N com o tempo? Então, cara, o tempo é uma dimensão esquisita. A gente faz isso, tá? Mas tem uma série de dificuldades. Porque a gente... Tem um princípio na relatividade geral, que é o princípio da covariância generalizada, né, e a invariância geral por diffeomorfismos, que quando você tenta compatibilizar isso com uma construção de mecânica quântica, o tempo some. Porque o tempo, não importa como eu meço ele, basicamente, de uma forma muito simples da relatividade geral, diz que não importa como eu parametrizo ou como eu meço o tempo, qualquer possibilidade seria tão boa quanto qualquer outra. Tá certo? Quando você tenta introduzir isso na mecânica quântica, isso basicamente vai te dizer que você vai ter tipo um operador de Lagrange
ali para, digamos, permitir essa reparametrização do tempo. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha uma equação de Schrödinger que vai ser esse operador de Lagrange vezes a sua Hamiltoniana quantizada aqui na sua ação. Quando você varia isso, você descobre que você tem que alguma coisa do tipo assim. Então, em vez de você ter uma equação de Schrödinger, você tem uma equação que é Hamiltoniana igual a zero, que é a famosa equação de Wheeler-DeWitt. Então, é uma equação que não tem o DDT nela. Você não sabe. Esse é o problema do tempo. Certo? E tem outras questões também. Veja, quando a gente vai fazer um operador X, a gente diz o seguinte: existe uma probabilidade que vai se somar a 1 de eu encontrar a partícula em algum ponto do espaço. Mas como é que a gente faria isso para o tempo? Existe a probabilidade de eu encontrar a partícula num tempo? Então, se eu encontro num tempo, não encontro em outro? Não, mas ela está em todos os tempos. As coisas simplesmente não somem, quer dizer, algumas somem, mas em geral as coisas não somem, certo? Então a gente não tem como normalizar a probabilidade de encontrar uma coisa no tempo. Então, do ponto de vista da construção matemática na mecânica quântica, a gente faz totalmente diferente para o tempo como a gente faz para a posição. Se você lembrar, na hora que eu introduzo a equação de Schrödinger lá atrás, eu falo explicitamente, o tempo é um parâmetro extra, que está parametrizando vários espaços de Hilbert diferentes, que é o espaço de Hilbert que representa medidas feitas num certo instante de tempo. O outro espaço de Hilbert que representa medidas feitas em outro instante de tempo. E que a equação de Schrödinger me cola essas duas coisas. Ele diz que um certo vetor de estado nesse tempo, que tem certas características de medidas associadas a como você representou os operadores naquele instante, se cola com o próximo instante, que é como que eu vou fazer medidas agora no futuro, ou como eu faria elas, ou como eu já fiz no passado. Mas veja, estruturalmente, do ponto de vista matemático, é totalmente diferente. Um é um mapa entre espaços vetoriais e outro é um operador dentro de um espaço vetorial. O X-chapéu, ele é um operador que leva vetores de um certo espaço vetorial no mesmo espaço vetorial. O T, ele está me parametrizando espaços vetoriais diferentes. Então, no nosso caso, as dimensões da probabilidade estão apenas no espaço amostral. Isso, exatamente, é o espaço das possibilidades. E aí a gente está construindo o espaço das possibilidades através das características algébricas dos operadores. Isso que é bonito da mecânica quântica. O espaço amostral ele vem como uma coisa secundária e, melhor ainda, na mecânica quântica tem um teorema que garante que todos os espaços amostrais são equivalentes. Não tem nada de especial em você escolher a representação da posição ou do momento. Eles são matematicamente equivalentes e vão dar as mesmas medidas físicas. Então, na verdade, a estrutura algébrica dos operadores é a mãe de todas as coisas. Certo? O que se perde na teoria quântica de campos, porque você não consegue, com a estrutura algébrica sozinha, definir os estados. Porque existem infinitas representações não equivalentes. Que tem a ver com a criação de partícula por buracos negros, efeito Unruh e várias outras coisas divertidas que aparecem na teoria de campos. Eu achei que no momento ele tivesse mais problema. Por exemplo, eles são iguais na base do momento das posições. No sentido de que, se você fizer uma conta, se você resolver a equação de Schrödinger na base dos momentos, representar a sua condição inicial na base dos momentos e extrair as probabilidades físicas a posteriori na base dos momentos, vão ser idênticas a você fazer tudo na base da posição e depois transformar para os momentos. E vice-versa. Não é relevante. Oi? Isso é por conta da computatividade? Não, isso é por conta desse teorema complicado que prova que as relações entre representações diferentes dos mesmos operadores são sempre representadas por operadores unitários. E por serem representados por operadores unitários, elas vão conservar o produto interno. E o produto interno, ou a ação do covetor no vetor, é o que a gente usa para extrair a informação. E a gente fez isso. Nessa multiplicação por escalar aí que você fez, eu estou tendo uma dificuldade se eu jogar esse alfa para fora. Aqui não faz sentido, esse lado aqui ainda não faz sentido jogar para fora. Eu não estou querendo transformar essa expressão em outra, eu quero
que o alfa está para fora. Ou não faz sentido isso? Faz, porque o alfa fora desses dois parênteses é equivalente a dizer, pega o produto desse cara, pega o que quer que seja isso, atue nisso, o resultado vai ser um número complexo. Como é um número complexo, eu posso multiplicar um número complexo por outro. Então você poderia fazer o seguinte, eu pego esse alfa aqui, boto aqui um parênteses, boto um colchete, aqui e aqui. O que está dentro do colchete é um número complexo. Eu tenho o direito de multiplicar um número complexo por outro. O lado direito fica igual. Isso. Aí, então, o que eu estava tendo dificuldade na minha cabeça eu não posso então jogar esse alfa para dentro daquela expressão do operador ali. Não. Você precisa introduzir isso como uma definição. Tá. Isso você pode fazer sempre. Isso vai ser sempre igual àquilo. Agora, você pode usar aqui o fato de que isso é igual àquilo para introduzir isso como uma definição. Agora eu vou botar esse alfa aqui. Aqui? Peraí. Aqui. Aqui. Agora eu preciso das três barrinhas aqui. Porque a priori, o que é esse objeto aqui? É um elemento de um outro conjunto novo que eu ainda nem defini. Como é um elemento de um certo conjunto, ele é só isso, um elemento de um conjunto. Se eu não introduzo uma definição para mostrar como que eu pego esses elementos desse conjunto e multiplico por números escalares, né, por um escalar do corpo qualquer, aquilo simplesmente não foi introduzido ainda. Eu posso usar a noção anterior de a distribuição do escalar que eu tinha. Não, porque é um novo objeto. Aí eu preciso defini-la. Assim como eu defini a soma, eu defino o produto pelo escalar. Eu achei porque ele tinha propriedades já que pareciam com outros espaços que a gente podia usar todas as definições. A gente tem que começar do zero sempre. Tem que começar do zero e tem que mostrar como que esse novo conjunto, esses novos objetos se conectam com os outros. É isso que a gente está fazendo. Deixa eu ver aqui. A gente está criando um espaço com um produto tensorial. É isso? A gente está criando um novo espaço. Então, por enquanto, a gente só sabe que as propriedades desse espaço é que ele é multilinear, ele tem a soma daquele jeito, o produto por escalar desse jeito, Isso. e a dimensão dele depende da dimensão dos espaços. Isso. A gente criou ele, a gente sabe como é que ele funciona como um funcional e a gente sabe que ele também constrói, ele define um espaço vetorial, que é esse aqui. Tá? E analogamente, a gente pode fazer a mesma coisa para esse cara aqui. A gente pode definir φ1, φ2. Perdão, mas você falou que ele cria um novo espaço vetorial. Esse espaço vetorial tem as mesmas propriedades do espaço vetorial usual que a gente já tinha antes. Isso. Toda vez que é espaço vetorial, as propriedades são idênticas. Tá? E a gente pode pegar esses mesmos passos que nós seguimos para definir esse cara aqui, a gente pode usar para definir esse cara aqui. Certo? Mesma coisa. Esse cara, ele atua em psi1, psi2, né? Da seguinte forma. φ1, psi1, φ2, psi2. Certo? E aí segue a mesma coisa. Ok? Esse cara aqui vai formar também um espaço vetorial. Vai ser também um espaço vetorial que a gente vai chamar assim, ó, o V1. Posso tirar um aqui só para ficar consistente? Tensor V estrela. A mesma coisa, eu defino produto por escalar, eu defino soma, eu defino tudo. Tem um outro espaço vetorial aqui. Para mim daria um dual. Produto do dual. Não, isso foi o que a gente fez antes. Esse cara aqui é o produto do dual com dual do dual. Por que ele é dual? É mais barato. O produto tensorial ou o outro bravo? Se não dá dual. Então, esse aqui é um... Você está falando daqui? Aqui então, esse aqui é dual.
Dual com dual. Por isso que é o produto dual com dual. Não é um dual. Não, é o produto do dual é o produto do dual com o dual. Se eu quisesse realmente transformar no dual, teria que acrescentar mais uma operação. É, sim. Você queria botar um dual nesse cara? Tá. Você vai ver que a gente vai fazer. No fim, a gente vai descobrir que isso aqui é isso aqui. Tá? A gente está quase lá. Então veja, a gente definiu o produto tensorial, a gente definiu agora também para o dual, tá certo? E a gente descobriu que esse cara aqui também define um novo espaço vetorial, certo? E a gente pode estender a ação dele não só para o produto cartesiano, mas a gente estende de forma natural para o produto tensorial. Ou seja, a gente define que φ1 φ2 atuando em ψ1 tensor ψ2 é definido como φ1 φ2 atuando em ψ1, ψ2. Tá ruim de ler aqui? Tá compreensível? É bem sutil, né? Eu ainda estava digerindo a última coisa que estava ali. Você escreveu duas informações ali muito rápido, não sei se eu entendi. Aquilo que você tinha escrito primeiro estava certo ou você colocou aquele dual ali que precisava ser colocado ali? Tava certo. Parênteses ali. Aquilo ali, isso aqui tudo é só uma extensão da explicação, tá? A explicação anterior terminava aqui, não precisa disso. Isso a gente não mostrou ainda. Mas é equivalente? Não, eu só estou dizendo que se a gente partir dessa definição aqui, dessa forma, a gente define agora a ação desse produto aqui nos duais e define que esse cara age nesse par ordenado de vetores dessa forma. E se a gente segue os mesmos passos que a gente fez para o caso do produto tensorial de vetores, a gente obtém outro espaço vetorial que é esse aqui. Isso, esse espaço vetorial é equivalente ao outro. Não, esse espaço vetorial é esses caras. O outro é desses caras aqui. Esse cara aqui. Não. Se você preferir botar duas estrelinhas aqui, dá no mesmo, tá? Isso é isso e eu acho que eu já sei o que está confundindo vocês. E o que eu estou falando para vocês é que eu posso definir esse outro espaço de forma similar, que é esse cara aqui. O que está confundindo vocês é o seguinte. Esse cara ele atua em V1, V e me dá um C. E esse cara aqui ele atua em em V e me dá um C. Só que a atuação desse cara nesse par com uma vírgula é igual à atuação desse cara nesse par com uma vírgula. Por isso que vocês acham que é a mesma coisa, mas não é. A gente usou a mesma estrutura para fazer duas definições diferentes, mas são objetos diferentes. Esse aqui é o produto tensorial do vetor com vetor, e aqui é o produto tensorial do covetor com covetor. Só que a gente definiu de forma que as duas coisas concordam. Que é o que a gente já tinha, né? Veja, na hora que a gente fez aquela definição, que a gente falou no começo da aula, que eu lembrei vocês, eu defino V atuando, isso eu ressaltei, é uma definição, V
atua em U através desta definição. U em V. Tá vendo que eu estou usando a mesma coisa? Aquela brincadeira que eu tinha lá originalmente, eu fiz a definição desse produto aqui equivalente a essa, porque eu quero remontar isso. Porque eu quero que, de fato, que o produto tensorial do dual com dual seja o dual do produto do dual do produto vetorial do espaço vetorial com ele mesmo. Então, aí a gente definiu o espaço dual com o produto tensorial. Isso. E aí, então, o produto tensorial de dois espaços dual dá um espaço dual de dimensão n vezes c. Isso. Ou seja, o produto tensorial de dois espaços duais, através dessas definições específicas, me dá o espaço dual do produto tensorial do dual com dual. O produto tensorial dos espaços duais me dão objetos que são funcionais lineares no espaço dos duais com duais. Ou seja, o que eu estou mostrando através dessa definição aqui e com essa extensão aqui, tá certo? Aqui essa extensão eu simplesmente estou definindo que eu posso atuar esse cara nesse, agora sim, esse está atuando nesse, tá? Ou seja, esse atua nesse, através dessa expressão aqui, tá certo? Tirando o tensor e botando a vírgula, tá certo? Ou seja, eu estou mostrando que ninguém esperava isso, que também é equivalente a isso aqui, tá? Eu posso fazer assim. Eu também não entendi. Porque parece que a de cima parece uma operação muito importante para de baixo só virar uma vírgula. Então, é porque eu já tenho isso. E como bom físico matemático, o que eu faço é definir uma coisa nova em termos de uma coisa que eu já tinha, entendeu? Não é uma questão de conveniência, não. É uma definição de fato. Eu não sabia, até o momento, eu tinha definido como que esse produto atua numa sequência de vetores. Só que não é mais uma sequência de vetores. Esse cara é um elemento de um novo espaço, que é esse espaço aqui, ó. Eu estou definindo como que esse objeto agora atua num novo espaço. Eu não sabia. Eu sabia como que esse cara atuava no produto cartesiano de dois espaços que eu já conhecia. Agora eu defino como que esse cara atua num novo espaço. E para definir como que ele atua num novo espaço, eu uso a definição de como ele atuava nos espaços antigos. E essa aqui é o que está definido ali em cima. Não, isso aí é novo. Isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui foi só dizendo para vocês que a construção que a gente fez para calcular o produto tensorial de vetores com vetores pode ser feita de forma equivalente para os covetores. Mas aí embaixo, o da esquerda atua da direita e o da direita, para mim, na definição, ele daria de cima. Eu estou definindo como que esse objeto atua sobre esse. Só que aquele ali não precisa de alguém para ele atuar em cima? Da mesma forma que esse aqui também não precisa de alguém para atuar acima. Mas ele também é um vetor num espaço vetorial. E eu estou definindo como que esse novo vetor desse novo espaço vetorial é elevado num número. Eu entendo a sua dúvida. Você pensa assim, mas a natureza desse cara, esse cara foi construído como um objeto que leva vetores num número. Como que alguém pode levar ele num número? Basta você definir como. Entendeu? Mas é normal ter essa dúvida. A coisa parece que tem uma natureza, agora eu dei uma outra natureza para ela. E é exatamente o que eu fiz. A coisa tinha uma natureza e eu acabei de introduzir uma nova natureza nela. Certo?
fazer isso porque você antes provou que era um espaço vetorial. Aonde? Não onde eu provei, mas ao que você está se referindo? Não, eu digo, você só pode fazer essas novas definições porque você antes provou que era um espaço material, um artigo filial, e você pode concluir. Não. A definição eu posso fazer sempre. Agora, se ela vai ser assim, eu posso definir qualquer coisa. Agora, se aquilo ali vai ser útil, vai servir para construir alguma coisa que assemelhe a realidade, é outra conversa, né? Aqui, é claro que toda essa construção, ninguém fez isso. O matemático não sentou um dia na cadeira dele e pariu esse negócio do além, entendeu? Ele pegou as estruturas e tentou encontrar maneiras de reobtê-las a partir dessas construções mais formais, entendeu? É um trabalho de pavimentar o trabalho que o físico, o engenheiro faz, entendeu? Que sai usando as coisas de uma forma um pouco mais imprecisas, mas que consegue ainda mapear aqueles números na realidade, e o matemático tenta encontrar padrões e estruturas dentro daquilo. Certo? E aí o que tem anos e anos de matemática mostrou pra gente é que essas construções são muito úteis, porque você encontra esse mesmo padrão não só aqui, mas nos espaços vetoriais da mecânica 1, entendeu? Em vários outros contextos você vai encontrar o mesmo padrão. Certo? Mas é isso, pessoal. Não tem como chegar nessas definições, né? Você entende como ela se comporta, não tem como... A gente, como que nós chegamos nela? Nós fizemos uma série de experimentos, né, no laboratório. Através daqueles experimentos nós encontramos estruturas simbólicas para descrever o experimento, que foram números e somas e matrizes e coisas, né? E essas estruturas simbólicas, elas têm uma lógica interna que consegue ser reduzida a axiomas. Então, se a matemática foi descoberta ou inventada, fica ao gosto do freguês, mas o que a gente fez foi isso. A gente observou a natureza, ao observar a natureza a gente construiu estruturas simbólicas para representar aquela natureza que a gente media, né? E aí alguns curiosos tentaram encontrar lógicas nessa estrutura simbólica, que a gente chama de matemática. E essas lógicas são redutíveis a axiomas a conjuntos axiomáticos cada vez menores, o que é extremamente interessante e curioso. Por quê, né? Por que não tem um infinito de axiomas? Por que toda teoria nova não tem um axioma novo, estruturas novas de espaço? Por que o espaço vetorial é tão útil em tantas coisas? Por que ele aparece de novo aqui, de novo ali, de novo acolá, entendeu? São perguntas filosóficas, mas eu acho bem interessantes. Valeu, pessoal.